Bom dia, alunos do terceiro ano. Semana passada eu passei uma lista para vocês de alguns exercícios, não sei se vocês fizeram, mas eu separei 5 exercícios para a gente estar fazendo a correção nessa aula. Espero que vocês tenham feito, né? E se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar depois, ok? Então vamos lá? Você está fazendo uma pesquisa sobre a globalização e lê a seguinte passagem em um livro. A sociedade global. As pessoas se alimentam, se vestem, moram, se comunicam, se divertem por meio de bens e serviços mundiais, utilizando mercadorias produzidas pelo capitalismo mundial globalizado. Suponhamos que você vá com seus amigos comer um Big Mac, tomar Coca-Cola no McDonald's. Em seguida, assiste a um filme de Steven Spielberg e volta para casa no ônibus de marca Mercedes. Desculpa por falar o nome do autor errado aqui. Ao chegar em casa, liga seu aparelho de TV Philips para ver o videoclipe de Michael Jackson e em seguida deve ouvir um CD do grupo Simply Red, gravado pela BMG Ariola Discos em seu equipamento. Veja quantas empresas transnacionais estiveram presentes no seu curto programa de algumas horas. Com base no texto e em seus conhecimentos de geografia e história, marque a resposta correta. Isso aqui está falando sobre a atuação da globalização em todos os setores da vida, né, das pessoas, certo? Nós sabemos que a globalização ela tem característica cultural, ela é econômica, ela é política, ela é social. Então ela tem várias faces, digamos assim. Então vamos lá. Com base no texto e em seus conhecimentos de geografia e história, marque a resposta correta. Letra A. O capitalismo globalizado está eliminando as particularidades culturais dos povos da Terra. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre essa alternativa. B. A cultura transmitida por empresas transnacionais tornou-se um fenômeno criador das novas nações. Não. Nós sabemos que a globalização ela tem um viés cultural, mas isso não significa que vai criar novas nações. Na verdade, a globalização ela acaba difundindo gostos, né, difundindo marcas em todo o mundo, mas isso não significa que vai criar uma nova nação. C. A globalização do capitalismo neutralizou o surgimento de movimentos nacionalistas. Quando ele fala neutralizou, significa que ela acaba impedindo o surgimento de movimentos nacionalistas, o que está totalmente errado, porque, na verdade, esses movimentos nacionalistas, quando eles veem a globalização como uma ameaça, isso faz com que eles se tornem mais fortes. Então, é exatamente o contrário. O capitalismo globalizado atinge apenas a Europa e a América do Norte. Não, o capitalismo globalizado atinge todo mundo. Empresas transnacionais pertencem a países de uma mesma cultura. Não, cultura é uma coisa totalmente diferente. O país ele pode ser desenvolvido, subdesenvolvido e ter uma cultura diferente. Então, a resposta correta é a letra A. Ou seja, uma das características principais da globalização é a globalização cultural. E com essa difusão de gostos, difusão de algumas marcas, acaba fazendo com que haja, né, menos particularidades da cultura, ou seja, as pessoas acabam no mundo todo consumindo os mesmos produtos. A 3 aqui, que eu escolhi também. Um dos fenômenos mais discutidos e polêmicos da atualidade é a globalização, a qual impacta de forma negativa. Bom, ela impacta de forma negativa nos países subdesenvolvidos, provocando o fenômeno da exclusão social. Por quê? Porque a principal consequência da globalização é a concentração de renda. Os países que são ricos, eles se tornam mais ricos e os que são pobres se tornam mais pobres. Por exemplo, colocou aí, letra A, mão de obra desqualificada desacelerando o fluxo migratório. Existe a mão de obra desqualificada, lógico, mas isso não tem nada a ver. Na verdade, isso faz com que haja um aumento do fluxo migratório, não um desaceleramento. Nos países subdesenvolvidos, aumenta o crescimento populacional. O crescimento populacional, gente, ele não é aumentado pela globalização, é aumentado pela falta de políticas governamentais dirigidas ao planejamento demográfico,
certo? Nada tem a ver com a globalização. No desenvolvimento econômico de países industrializados e desenvolvidos, ou seja, a globalização favorece, né? Não é uma forma negativa. Letra E, na mão de obra qualificada, proporcionando o crescimento de oferta de emprego. Na verdade, eles na globalização, eles querem uma mão de obra qualificada, mas diminui as ofertas de emprego, entenderam aí? Então, a resposta correta é a letra D. Entre as promessas contidas na ideologia do processo de globalização da economia estava a dispersão da produção do conhecimento na esfera global. Expectativa que não veio se concretizando. Por quê? Dispersão significa que todo mundo teria acesso, né, ao conhecimento, mas esse conhecimento fica restrito, já estou adiantando que ele fica restrito aos países desenvolvidos centrais, aos países ricos. Nesses cenários, tecnopolos aparecem como centro de pesquisa e desenvolvimento, de alta tecnologia, que conta com mão de obra hierarquizada e assimétrica. Mesmo no grupo em que se engendrou a reestruturação produtiva, houve difusão desigual da mudança de paradigma tecnológico e organizacional. O peso da assimetria projetou-se mais fortemente entre os países desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. Diante das transformações ocorridas, é reconhecida que a inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, incorporando a agricultura, a indústria e os serviços com maior destaque nos países desenvolvidos. É exatamente isso, certo? Então, a resposta correta é a letra A. B. Os fluxos de informação, capital, mercadorias e pessoas têm desacelerado, obedecendo ao novo modelo fundamentado em capacidade tecnológica. Pelo contrário, tem acelerado. Então, é errada. C. As novas tecnologias se difundem com equidade no espaço geográfico e entre as populações que as incorporam em seu dia a dia. Na verdade, as novas tecnologias elas não se difundem com equidade, com igualdade. Elas se difundem para quem pode pagar, certo? Então, não tem equidade. D. Os tecnopolos, em tempos de globalização, ocupam os antigos centros de industrialização. Errado. Eles foram criados, né, em novos polos de tecnologia e não tem nada a ver com o antigo centro de industrialização. O crescimento econômico em países em desenvolvimento, decorrente da dispersão da produção do conhecimento na esfera global, equipara-se a dos países desenvolvidos. Não, países em desenvolvimento é só um termo chique para chamar de país pobre, subdesenvolvido. Então, não equipara. Os que têm uma condição um pouco melhor são os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O restante é subdesenvolvido e nunca vai conseguir alcançar o grau de desenvolvimento dos outros países. Aí eu tenho um texto sobre a construção de Brasília, eu vou dar uma adiantada, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Considerando os textos o texto 12 e 13, os conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a construção de Brasília representou. O que a construção de Brasília representou? Uma época na qual o Brasil buscou superar de forma rápida o atraso econômico da sociedade agroexportadora, porque até aí era agroexportadora, e adentrar no mundo urbano industrial, vivendo, no entanto, uma série de contradições geradas pela concentração de renda. Essa é a resposta correta. Por que a letra B não é correta? A construção da primeira cidade planejada do Brasil, época que se inaugura a modernização do país, propiciando também a remodelação de portos, porque não houve remodelação de portos, né? Alguns portos já eram construídos, o Brasil nunca fez uma reforma quanto a isso. Então, a correta é a letra C. Ainda que Brasília, ao ser inaugurada, tenha sido celebrada como meta-síntese do plano de metas de Juscelino Kubitschek, é aclamada por seu projeto arquitetônico moderno e arrojado, também foi alvo de críticas, porque principalmente por conta dos gastos, né? Gastou-se demais, tinha corrupção. Então, a letra correta é a letra D. Os gastos com as obras extrapolaram o orçamento previsto, sendo necessários empréstimos externos complementares. Além disso, o aumento da inflação e algumas denúncias de corrupção no governo foram associados pela oposição à construção de Brasília. Ok, meninos?